amenizar um pouquinho, que é muita conta. Esses dois aí são fera. Como consegue fazer tanta conta? Irmão Adriano, Sim. fica à vontade aí para o seu segundo bloco, a pergunta. Então, Ricardo, como eu já falei para você, 70 anos se referem ao estado de ruína, de destruição, né? De desolação de Jerusalém. Assim sendo, nós vamos colocar os 70 anos dentro da cronologia secular. Jerusalém, ela é destruída em 587, segundo o que você defende. 587, não é isso? Ó? Dá para ver aí? 587. Mais 70 anos de destruição. 70 anos de destruição. Eu quero que você me mostre, Ricardo, como é que nós chegamos aqui a 537, o ano em que os judeus retornam de Babilônia para Jerusalém, compreendendo um período de 70 anos que eles estiveram lá. Por que eu te faço essa pergunta? Porque, como nós vimos, quando acabasse os 70 anos, Jeová ia trazer eles de volta. Lembra que eu li para você aqui Jeremias, no capítulo 29? A base da minha pergunta é Jeremias 29, capítulo 11. Jeová disse assim, ó, pois assim diz Jeová, quando se completarem 70 anos, ou seja, quando acabar, quando eles passarem 70 anos lá, o que ia acontecer? Voltarei a minha atenção para vocês e vou trazê-los de volta para Jerusalém. E aí eu te pergunto, assim sendo, né, eles estando em 587 destruído, mais 70 anos, como é que você chega em 537? O ano em que eles retornam para Jerusalém? Essa é a minha pergunta. Irmão Ricardo Guerra, fique à vontade para a sua resposta. Então vamos lá. Bom, Adriano, você disse que eu não respondi sua pergunta, né? Eu não sei se você se lembra, mas lá no primeiro bloco eu te perguntei. De acordo com Jeremias 25, 11 e 12, os 70 anos são um período de desolação ou servidão. E que evento marca o fim desse período? Você me falou que era desolação, desconsiderou o texto, né, a parte B, que fala especificamente dos 70 anos, e que esse período seria da servidão de nações, né, versículo 9, Nabucodonosor virá contra Judá e todas essas nações ao redor, e estas nações, não apenas Judá, serviriam ao rei de Babilônia por 70 anos, ok? Então, você não me respondeu quando eu perguntei, que evento põe fim a esse período? Estava no versículo 12, né? Ao completar 70 anos, eu punirei o rei de Babilônia. Então, você que está indo contra a Bíblia diz que no fim dos 70 anos, o rei de Babilônia seria punido. É o que diz lá, ok? Agora eu vou aproveitar que você me fez uma pergunta, e na verdade ela está errada, tá? Eu vou só te falar para você que 537 não está correto. Eu vou deixar você falar que sim na sua resposta, e no terceiro bloco eu vou te mostrar que está errado, tá? 537. Ela pode ser até uma data provável, mas ela não é uma data exata. A única data exata que vocês aceitam é 539. Eu vou mostrar isso depois. Mas eu vou aproveitar meu tempo aqui. Vamos falar um pouquinho sobre alguns textos que você comentou aí. Primeiro, Daniel, capítulo 9, versículo 2. Vamos lá. Você já viu falar daquele princípio de interpretação bíblica, Adriano, que a Bíblia interpreta a própria Bíblia? Você já viu esse argumento? A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Inclusive, eu li uma sentinela aqui nessa pesquisa que ela dizia, agora não vou conseguir dar a referência, mas ela dizia que a melhor intérprete das escrituras é ela mesma. Ela fala de George Storrs, que foi um dos associados de Russell, né? Lá nos anos 1870, por aí. Bom, então vamos tentar relacionar o Daniel 9.2 com Jeremias 5.9, 5.9 a 12, ou você quer analisar ele de forma isolada? Então, Daniel 9.2 diz o seguinte: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelos livros o número de anos a respeito dos quais viera a vir a palavra de Jeová para Jeremias, o profeta, para se cumprir as devastações de Jerusalém, a saber, 70 anos. Não a saber aqui entre colchetes, mas tudo bem, ele completa o sentido, né? Interessante, eu conversei há algum tempo atrás lá no Arena sobre esse assunto com um jovem mestre chamado Querubim.
O jovem mestre, ele é conhecido como querubim. Parece que ele mudou o codinome do chat agora, não sei, parece que tem outro codinome aí agora. Mas o fato é que esse jovem mestre, ele me ensinou até a pronunciar essas palavras, né? Ele falou, aqui diz lemalot, né? O tempo para se cumprir. Leharvot, as devastações, o estado devastado de Jerusalém, ou Jerusalém, tive em Xaná, 70 anos. Beleza, né? Aí o jovem mestre ele perguntou o seguinte, como é que pode, né, esse texto aqui ser aplicado, né, a esse período que você quer, sendo que essa palavra aqui, harvot, leharvot, vem de roubá, e roubá significa sempre um local onde não há habitantes. Ele falou assim, não existe nenhum lugar na Bíblia onde essa palavra roubá, ela é usada e que exista pessoas morando naquele país. Aí eu dei 3 referências para ele, vou te dar uma agora para a gente ganhar tempo. Neemias capítulo 2, versículo 17, vamos lá. Marca aí o Daniel 9:2 e vamos lá em Neemias capítulo 2, 17. Neemias 2:17 diz o seguinte, finalmente eu lhes disse, vós estáis vendo os sérios apuros em que estamos, como Jerusalém está devastada e seus portões foram queimados com fogo. Vinde e reconstruamos a muralha de Jerusalém, para que não continuemos mais a ser um vitupério. Então é interessante que aqui diz que Jerusalém estava devastada. Você reparou isso aqui, Adriano? E é interessante que, se você pegar aqui o contexto, né, essa fala de Neemias aqui no capítulo 2 está lá no 20º ano de Artaxerxes. Os historiadores costumam dizer que esse ano é 445 antes da Era Comum, antes de Cristo. As testemunhas de Jeová falam que é 455, mas tudo bem. Nós chegamos no ano 455, vamos aceitar a sua data, e a Bíblia ainda diz que Jerusalém está o quê? Leharvot. Ela está devastada. Então é muito interessante, né? Porque aí depois que eu dei essa e mais 2 referências lá em Ezequiel, aí o jovem mestre, cognato querubim, ele não se falou mais nisso, ele mudou de assunto, né? A gente continuou conversando aí por cerca de 1 hora e pouco. Foi 1 hora de assunto bem legal, bem tranquilo, ele não me atacou, mas no final o bicho pegou. Depois, no final, eu vou dar um recado para ele a respeito disso. Aí você volta lá para Daniel, capítulo 9, versículo 2, né? Então, aquele argumento do querubim foi por água abaixo. Ele disse que a palavra rorbá não podia ser aplicada a um local onde tinha habitantes. Os judeus já estavam há anos em Jerusalém, e a Bíblia diz que Jerusalém estava o quê? Devastada. Então, ela estava lehorvá. Então, o argumento dele foi por água abaixo, né, de acordo com Daniel 9:2. Aí vamos entender, então, o que significa esse Daniel 9:2. Daniel 9:2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelos livros o número de anos a respeito dos quais viera a vir a palavra de Jeová para Jeremias, o profeta, para se cumprir as devastações de Jerusalém, a saber, 70 anos. Então, ele fala sobre o período ele fala sobre as devastações de Jerusalém e que o período para se cumprir essas devastações seriam 70 anos. E ele está citando Jeremias. Agora ele vai colocar Jeremias contra Jeremias. Se você ler o contexto, é bem interessante. O versículo 3 diz o seguinte: e passei a pôr a minha face para Jeová, o verdadeiro Deus, para o procurar com oração, e com povos, com jejum, e com segapilheiras, cinzas. E comecei a orar a Jeová, meu Deus, e a fazer confissões e a dizer. Bom, então o Daniel ele fez uma oração. Por quê? Babilônia já tinha sido conquistada em 539, né? Havia havido a conquista, Ciro havia matado Belsazar, que era o príncipe regente, e tinha prendido o pai de Belsazar, que era Nabonido. E a cidade ainda estava devastada. Mas Jeremias 25:12 dizia que quando se completasse 70 anos, né, ele ajustaria contas com o rei de Babilônia. Agora é interessante, se a gente voltar no outro texto que você citou, e que eu vou deixar para explicar o significado dele no próximo bloco, a gente vai analisar só o contexto, que é Jeremias capítulo 29, o versículo de número 10, que você citou, né? A gente lê aqui o contexto, eu vou ler aqui na tradução do Novo Mundo, né? O versículo 10 fala: de acordo com o cumprimento de 70 anos em Babilônia, voltarei minha atenção para vós. Vou confirmar para convosco a minha boa palavra por trazê-los de volta a este lugar. Bom, você sabe que aqui há uma controvérsia, né? Gramaticalmente, a gente pode ter aqui 70 anos para Babilônia ou 70 anos em Babilônia. Mas tudo bem, vamos ficar com em por enquanto. Aí o texto segue:
Pois eu mesmo conheço bem os pensamentos que tenho a vosso respeito, e a pronunciação de Jeová, pensamentos de paz e não de calamidade, para dar-vos um futuro esperança, e certamente me chamareis e vireis, e orareis a mim, e eu vou escutar-vos. Olha só, é, Daniel, lá no capítulo 2, versículo 3, ele fez exatamente isso, né? Ele compreendeu que havia acabado o período do domínio de Babilônia, e ele sabia que a palavra de Jeremias dizia que o povo tinha uma contrapartida para que Jeová voltasse sua atenção para eles e eles voltassem para a sua terra. E qual que era a condição? Versículo 12: certamente me chamareis e vireis, e orareis a mim, e eu vou escutar-vos. Daniel fez exatamente isso. Ele percebeu que o domínio de Babilônia acabou em 539. Logo acabou os 70 anos, né? Ele sabia que a consequência agora seria o retorno dos judeus do exílio, e, é claro, começaria um processo para terminar a desolação de Jerusalém, que não terminou. Quando os judeus voltaram para Jerusalém, Adriano, a desolação não acabou. Tanto que nós vimos lá em Neemias capítulo 2, 17, né? Mais de 100 anos depois, nós temos lá a cidade ainda dita como estando devastada. A devastação continuou. Então, terminou o domínio de Babilônia, terminou a servidão ao rei de Babilônia. Até porque não tem como servir ao rei de Babilônia depois da queda de Babilônia, né? E lá fala em Jeremias 25:11, que essas nações servirão ao rei de Babilônia, a potência, o domínio de Babilônia. E após os 70 anos, aí sim, né? Eles poderiam retornar para a sua terra, mas depois que terminasse esse domínio de Babilônia, que começou o domínio do rei da Pérsia, ok? Então Daniel fez exatamente isso, ele buscou ao Senhor. Deixa eu ver como é que está meu tempo aí, não estou conseguindo ver aqui. Depois eu gostaria que colocasse a minha tela aí na tela do meu computador aí rapidinho, Ronaldo. Não tem como servir ao rei de Babilônia depois da queda de Babilônia, né? E lá fala em Jeremias. Ok. Então, olha só. Eu tenho uma citação aqui sobre Daniel, capítulo 9, versículo 2, de um erudito chamado Dr. C.F. Keel. E ele disse o seguinte a respeito de Daniel 9:2. Consequentemente, no primeiro ano do reinado de Dario, o Medo, sobre o reino dos caldeus, os 70 anos profetizados por Jeremias estavam agora completos. Ou seja, a servidão, o domínio de Babilônia estava completo. O período da desolação de Jerusalém, terminado por Deus, estava quase expirado. Então ele faz uma distinção. Uma coisa é o domínio de Babilônia sobre os judeus, profetizado, né, por Jeremias. E outra coisa é o retorno dos judeus para começar um processo que levaria finalmente a terminar o estado desolado. Mas como nós vimos, a desolação de Jerusalém ainda durou por pelo menos uns 100 anos, quando Neemias ele liderou um processo de reconstrução das muralhas, né? Primeiro teve a reconstrução do templo, ali por volta de 520 a.C., mas a devastação ainda seguiu por anos. Então você precisa relacionar Daniel capítulo 9:2 com o Jeremias capítulo 25, 11 e 12, aí você vai entender, você vai comparar texto com texto, você vai entender que os 70 anos está relacionado. Mas, na verdade, ele marca um período de partida. A partir do momento que acabou os 70 anos de domínio de Babilônia, isso abrirá o caminho para que os judeus retornem à sua pátria e comece esse processo de reconstrução. Essa é a minha resposta. Amém. Deus abençoe, irmão Ricardo. Adriano, preparado para a sua réplica? Fique à vontade. Liga o seu microfone. Prontinho. Mais uma vez o Ricardo não está debatendo comigo. O Ricardo está tentando impressionar o pessoal do chat. Ricardo, a minha pergunta foi muito simples, Ricardo. Dava para responder em 1 minuto, Ricardo. Era só fazer a conta. Você novamente enrolou e não respondeu. Por quê? Eu perguntei para você como é que você encaixa 70 anos dentro da cronologia secular se os judeus voltam em 537. Você tentou lançar dúvida até em cima de um argumento que é impossível você negar, meu caro. Cara, você está se colocando agora até acima da história?
Porque não é possível, né? Você está aí querendo lançar dúvidas sobre o ano de 537. Acho que o Ricardo agora ele está querendo mudar a história os fatos, né? O que que acontece? Ronaldo, coloca para mim as imagens para que o Ricardo possa ver que essa informação ela não provém simplesmente das testemunhas de Jeová. Pode colocar a sequência, 1, 2, pode colocar. Ricardo, você está vendo essa imagem na tela aí, Ricardo? Procura para mim o ano 537 aí nessa imagem. Ó. Lembrando que essa fonte aí não é das testemunhas de Jeová. Aí está falando sobre o ano em que os judeus voltam para Jerusalém. Qual é o ano que está aí, Ricardo? 537. E você no teu argumento disse que, pode ser que seja 537. Não, não pode, não tem essa de pode ser. É 537. Bota outra imagem para ele, Ronaldo. Mais uma fonte que não é das testemunhas de Jeová, apontando 537 como o retorno dos judeus para Jerusalém. Bota outra, Ronaldo. Tá vendo aí de novo, Ricardo? Qual é o ano que está aí em relação ao retorno de Jerusalém, dos judeus para Jerusalém? 537. Bota mais outra. Para ele ver que as informações não são simplesmente uma pincelada, como ele argumenta aí no dele. Olha o ano que está ali, ó, na seta azul, Ricardo. 537, o ano que os judeus retornam para Jerusalém. Mais uma vez, e mais uma fonte que não é das testemunhas de Jeová. Tem mais outra, Ronaldo? Olha aí, Ricardo. Olha que bonito. Mais uma vez, quando é que os judeus voltam para Jerusalém? Adivinha? 537. E você aí, né, dizendo que, pode ser que sim, pode ser que não. Não tem essa, querido. É esse ano. Bota mais outra, Ronaldo, para ele. Olha ali, Ricardo. Mais uma. A gente podia ficar aqui muito tempo falando sobre 537, o retorno dos judeus para Jerusalém. E você aí lançando dúvidas. Você nunca viu essas informações aí? Deve estar ocupado demais, né? Estudando as testemunhas de Jeová para tentar encontrar pelo em ovo. Bota mais uma, Ronaldo. Olha aí, Ricardo. Olha ali, ó. Foi Yahvé, né, Jeová, quem trouxe de volta os repatriados de Sião em 537. O ano em que os judeus retornam para Jerusalém. A enciclopédia da Bíblia. Isso é um fato inegável. Tem mais outra, Ronaldo? Teologia bíblica. Ali, ó. Aqui eu quero fazer uma informação. Olha como a teologia, ela se mostra inútil para quem realmente quer aprender a Bíblia. Se você ler lá no começo, ó, lá na primeira linha, você vai ler assim, ó. O exército babilônio destruiu Jerusalém em 586, tá? Antes de Cristo. Aí, lá embaixo, olha, tá dizendo que os judeus retornam para Jerusalém em 537. Eu gosto de matemática, era a matéria que eu mais gostava no colégio, principalmente a matemática do terceiro ano, mas eu bati cabeça para botar esses 70 anos dentro dessa linha do tempo, Ricardo, acredita, hoje à tarde? E eu não consegui colocar. Por quê? 587 seria o ano em que Jerusalém foi destruída, né? Segundo o que os leigos contra a Bíblia defendem. Eu digo leigo, eu estou citando os historiadores, que em relação à Bíblia não sabe nada. E a quem o Ricardo está defendendo. 587, esse período acaba, como nós vimos em Jeremias 27, apesar do Ricardo estar colocando a interpretação pessoal dele, lá o texto fala que acabaria quando acabasse os 70 anos. O fato que iria fazer com que evidenciasse isso era exatamente a libertação dos judeus de Babilônia, que ocorre, como é um fato comprovado já, e negado pelo Ricardo, em 537. Aí, se nós calcularmos aqui, ó, se os judeus retornaram de Jerusalém, de Babilônia para Jerusalém em 537 e ficaram lá 70 anos, essa conta jamais vai fechar em 587, porque de 587 para 537 só dá 50 anos. E o Ricardo está aqui debatendo comigo, tentando provar que os 70 anos são irrelevantes, é para a Babilônia, não é para os judeus.
E o Ricardo está aqui ofendendo o meu conhecimento até de matemática. Pega a calculadora aí na sua casa, pega o seu celular e vê se você encontra 70 anos aí, de 587 a 537. Você não encontra. E não existe nenhuma explicação lógica para isso. A história termina aí. A refutação está aqui, Ricardo. Você não fez essa conta, Ricardo? Esse argumento é simples demais de provar que vocês que defendem 587 estão redondamente errados. Por quê? Porque a matemática não fecha. E a matemática não erra. A matemática não é interpretativa. Por mais que o Ricardo estivesse certo, se referindo a 70 anos de desolação, ou melhor, de servidão, ainda estaria errado. Por que estaria errado? Porque a cronologia não bate. Desde quando 50 anos é 70 anos, Ricardo? Tá aí, olha, a tua teologia está te ensinando uma mentira. Teologia bíblica. Não sei de onde, mas é. E eu estou mostrando, não estou fazendo ataque de espantalho, coisa nenhuma, não. Isso aí, ó, você pode pesquisar nessa fonte aí que você vai encontrar. Jerusalém foi destruída em 586. Exatamente como está aí. Vamos considerar 586. E os judeus retornaram para Jerusalém quando acabou os 70 anos, em 537. Ora, se eles ficaram 70 anos em Jerusalém, como é que eles voltaram? Como é que Jerusalém foi destruída em 587? Não bate, meu querido, não bate. E aí, você tem uma difícil missão de mostrar para nós onde está esses 20 anos. Agora, pega uma calculadora e faz a conta comigo. Se os judeus voltaram, né? Os judeus voltando de Jerusalém em 537, conta 70 anos para trás, que é o tempo que a Bíblia dá, que é o tempo em que eles ficaram em Babilônia. Vai dar quanto, Ricardo? 537 mais 70 anos que eles ficaram em Jerusalém, vai dar 607. E eu desafio qualquer professor de matemática a provar que eu estou errado. Olha como é simples, Ricardo. Eu não preciso enfeitar a Bíblia, não, cara. Eu estou te dando uma aula de matemática básica aqui do Jardim. Por quê? Porque você agora vai tentar me mostrar, vai me convencer, já que você que me desafiou. Então é você que tem que nos mostrar para mim e para a galera para quem você está debatendo no chat, né, com o pessoal do chat. Você vai ter que provar para mim, para nós, para todo mundo, que de 537 para 587, que é o ano em que você defende como a destruição de Jerusalém, tem 70 anos aí. Entendeu? Espero que você tenha entendido a pergunta, e essa é a terceira vez que eu te faço essa pergunta e você não me responde. Foca só nisso aqui, só nisso, só nessa continha de matemática. Esquece que a gente está debatendo aqui sobre Jerusalém. Agora o assunto agora é matemática. Matemática. Vamos parar de encher linguiça aqui para que o pessoal possa entender. Matemática. Beleza? Não estou conduzindo a sua resposta. Você pode responder o que você quiser. Agora, a minha pergunta para você é direta e reta. Como é que cabe 70 anos de 537 para 587? Porque se tu colocar 70 anos aqui dentro, meu querido, é uma tarefa difícil, né? Então, esse é o meu argumento, essa é a minha refutação, e além disso, eu ainda provo que a teologia está mentindo para vocês. Ela mesma se contradiz. Estou acusando? É um espantalho? Não, tá aí, ó. Você pode pegar essa publicação, pesquisar e olhar, você vai ver que está errado aí. A conta não bate. Porque se você continuar defendendo que Jerusalém foi destruída em 587, então Deus está mentindo. Deus está mentindo quando ele diz isso aqui, ó, já que você quer ficar só em um texto. Ele diz assim, ó, e quando se completarem 70 anos, não 50, 70, em Babilônia, voltarei a minha atenção para vocês e cumprirei a minha promessa. Qual foi a promessa que Jeová fez? Trazendo-os de volta para cá, para Jerusalém. O fato que iria caracterizar o que iria acontecer após o fim dos 70 anos? O retorno dos judeus para Jerusalém, que isso ocorre em 537. Voltando 70 anos para trás, exatamente 607. É uma conta que uma criança que está aprendendo matemática consegue fazer.
Então, Ricardo, eu gostaria que você focasse aqui só na conta aí, só em números agora. Esquece esse fundo histórico, porque você me falar sobre isso daí é como querer ensinar um padre a rezar uma missa. Eu sei tudo o que você falou aí e um pouco mais. O foco do nosso debate aqui, para você parar de correr e de querer se exibir para a galera, é você que me desafiou, tem que provar que Jerusalém foi destruída em 587, colocando aí, nesse rumo aí, os 70 anos. Não esqueça dos 70 anos. Então, eu passo a palavra para você e eu vou ficar aqui aguardando com meu papelzinho fazendo a conta, para que você possa mostrar para mim, para todos que estão assistindo o debate, que esses 70 anos milagrosamente se transforma só em 50 e ainda assim continua tendo base na Bíblia. Fica à vontade, Ricardo. Eu estou ansioso para ouvir sua resposta sobre isso. Encerro meu argumento. Amém! Forte abraço aí pro pessoal, Kleber Guedes, Emerson, Moisés, Edson, Juraci, Adonilson, Paulo Alexandre, Roberto, Dudu, tem o nome Misael ali também, Judas Jaelson, João Batista, César, José Fátima, um nome diferente, Ragnar, Ironside, e também para o meu amigo Jurubeba. Até hoje eu não sei, desconheço. Gente, só para uma pausinha aí para respirar. Irmão Ricardo Guerra, preparado para a sua pergunta? Fique à vontade. Então, ainda bem que não é a minha vez de responder a sua pergunta, né, Adriana? É a minha vez de perguntar, né? Então, Ronaldo, coloca de novo a minha tela aí, por favor. Então tá, deixa eu voltar aqui, Adriano, para te lembrar aquilo que você, pelo visto, não entendeu, né? O livro Profecia de Isaías, uma luz para toda a humanidade, ele cita Jeremias 25, 8 a 17, essas nações terão de servir o rei de Babilônia, e ele está comentando sobre a profecia dos 70 anos para Tiro, né? 70 anos para Tiro. Como Tiro não ficou desolado por 70 anos, então ela é obrigada a concordar que os 70 anos não é o período específico da desolação de Tiro, onde é Jerusalém, se quer que seja. Aí, essa publicação, ela diz que é verdade, que a cidade de Tiro não ficou sujeita a Babilônia por 70 anos completos, visto que o Império Babilônico caiu em 539. Evidentemente, os 70 anos representavam o período do maior domínio de Babilônia. Bom, vendo? Então, a sua publicação está falando que os 70 anos representam o período do maior domínio de Babilônia e que esse período termina em 539, punição do rei de Babilônia, ok? E ali, mais embaixo, ainda diz que diferentes nações viriam a estar sob esse domínio em diferentes épocas. Aí eu quero que você tenha em mente agora o texto de Jeremias 25, 11 e 12, porque você não me respondeu até agora, né? Qual o evento que coloca o fim de 70 anos de acordo com Jeremias 25, 12? E agora a pergunta é, de acordo com Jeremias 27, de 1 a 8, a servidão das nações, incluindo Judá, começaram antes ou depois da destruição de Jerusalém? Essa é a pergunta. Amém. Entendeu a pergunta, Ricardo? Adriano? Entendi. Fique à vontade. Desculpa estar rindo de ti, Ricardo, mas aqui... Pô, você está começando o debate de novo? Você está usando uma falácia ad nauseam. É repetir o mesmo argumento já refutado para ganhar no cansaço, fazendo eu ter a sensação de vômito. Se tu perguntar de novo, mais uma vez isso daí, eu vou vomitar aqui ao vivo para todo mundo ver. Falácia ad nauseam. Você está repetindo o teu primeiro argumento do primeiro bloco, alegando que eu não respondi tua pergunta. Para não desperdiçar o meu tempo de novo com você, em relação a essa pergunta que já foi respondida 2 vezes, eu vou responder a 3ª vez no texto. Jeremias, capítulo 29, versículo 10. Pois assim disse Jeová, quando se completarem 70 anos em Babilônia, voltarei a minha atenção para vocês e cumprirei a minha promessa, trazendo de volta para cá. A minha resposta é,
O que iria caracterizar o fim dos 70 anos, o que ia acontecer depois dos 70 anos? Jeová iria trazer os judeus de volta para Jerusalém. Pronto. Essa é a sua pergunta. Agora vê se faz uma pergunta decente, porque eu estou respondendo 3 vezes a mesma pergunta só para gastar o meu tempo, o teu tempo e o tempo de quem está assistindo. Para com essas falácias ad náusea aí, porque senão eu vou acabar vomitando realmente aqui ao vivo. Me pergunta a coisa mais difícil. E foge desse assunto aqui, porque você já foi refutado nesse ponto. O texto não fala de servidão. Até porque, Ricardo, você no teu PowerPoint aí, você não vai mostrar uma prova sequer histórica que, de fato, apenas caracteriza a servidão dos judeus e não a completa desolação de Jerusalém. Está respondida a sua pergunta? Ou você vai me irritar de novo perguntando a mesma coisa, para ganhar no ad nauseam, para insistir naquilo que já foi respondido? Pelo amor de Deus, Ricardo, você pode mais do que isso daí. Eu me preparei todo achando que tu vinha para cima e tu vai repetir com um argumento de novo. Vamos lá, melhor isso daí, ó. O pessoal quer ver um grande debate. Tá na hora de você mostrar. Final da minha resposta. Fique à vontade, irmão Ricardo, para a sua réplica. Então vamos lá, então, né? Ele disse que respondeu a minha pergunta, mas não respondeu, Adriano. Olha só qual foi a pergunta. Presta atenção para você ver. De acordo com Jeremias 27... Eu gostaria de pedir a intervenção dos moderadores e faça uma votação. Foi respondida a pergunta ou não? Por gentileza, eu gostaria de pedir a nova regra que foi criada para o debate. Um momento, irmão Ricardo. Por favor. Pode repetir? Tá travado, porque ele pediu... Sandra, ele tem que falar. Ele pediu... Ele tem que falar. Então, mas como ele pediu, irmão Ricardo, aguarda só um pouquinho, tá? O Ronaldo me falou que a pessoa O Ronaldo me falou que a pessoa tem que pedir no tempo dele. Ele pediu permissão, né? Espera só um pouquinho, gente. Eu falei no comecinho que a fala, quando fosse pedir qualquer tipo de intervenção, falar fora do tempo. Sempre. Fora do tempo. Adriano, ele falou no tempo do Ricardo, e isso não pode. E a votação vai ser feita, só que a votação vai ser feita com ataques pessoais. Eu falar que você não respondeu, eu posso falar o que eu quiser. As pessoas estão vendo quem responde, quem não responde. Isso daí não tem votação para isso, né? Não tem votação para avaliar se respondeu ou não. A votação é de ataque pessoal, deixei bem claro, né? Se a pessoa atacar de modo pessoal, só isso, porque é natural isso, você achar que a pessoa não respondeu ou outro achar que não respondeu durante o debate. As pessoas vão avaliando, beleza? Tranquilo. Eu não puni nenhum e nem outro, tá certo? Os dois aí fizeram o mesmo erro aí, tá certo? Ô, Ricardo, tá me ouvindo? Ricardo? Beleza? Eu não puni ninguém, só foi pra gente aprender aí. Então não podemos falar no momento do outro. Fechado? Tô saindo, o Ricardo pode continuar aí. Amém. Então, eu não tinha entendido o que o Adriano falou, tá bom, irmão Ricardo? Fique à vontade. Ronaldo, coloca a tela, por favor. Coloque a tela. Bom, Adriano, realmente você não respondeu. A pergunta foi de acordo com Jeremias 27, versículo de 1 a 8. Você nem mencionou esse texto. A servidão das nações, incluindo Judá, começaram antes ou depois da destruição de Jerusalém? E aí nós vamos ver agora, o texto está aqui, ó. Aqui fala, no princípio do reinado de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio haver para Jeremias esta palavra de Jeová, dizendo, assim me disse Jeová, faze para ti cangas, você sabe que canga é o mesmo que jugo, né? E põe-nas sobre o teu pescoço, e tens de enviá-las ao rei de Edom, e ao rei de Moabe, e ao rei dos filhos de Amon, e ao rei de Tiro, e ao rei de Sidom, pela mão dos mensageiros que estão chegando a Jerusalém, a Zedequias, rei de Judá. E tens de dar-lhes uma ordem para
os seus amos, dizendo: assim disse Jeová dos Exércitos, o Deus de Israel, isto é, o que deveis dizer aos vossos amos. Eu mesmo fiz a terra, o gênero humano e os animais que há na superfície da terra pelo meu grande poder e pelo meu braço estendido. E entreguei a quem mostrou ser direito aos meus olhos entregá-la. Então Jeová está falando, eu já entreguei Judá, Jerusalém e essas nações ao redor nas mãos do rei Nabucodonosor. E agora eu mesmo dei todas essas nações na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e até mesmo lhe entreguei os animais selváticos do campo para que o servissem. Essas nações terão de servir ao rei de Babilônia por 70 anos. No início do reinado de Joaquim, eu entreguei, ok? Joaquim, ele reinou por 11 anos, depois teve 3 meses de Joaquim, mais 11 de Zedequias. Então nós estamos lá no comecinho do reinado de Nabucodonosor. E todas as nações, versículo 7, todas as nações terão de servir mesmo a ele, e a seu filho e a seu neto, até que venha mesmo tempo da sua própria terra. E muitas nações e grandes reis terão de explorá-lo como servo. Está vendo a palavra servir, tanto que ela aparece aqui? Tanto que ela está sendo enfatizada? Agora preste bastante atenção no versículo 8, Adriano, porque, veja bem, você está falando que a desolação, ela equivale ao tempo da servidão. Se você observar aqui está falando que no princípio do reinado de Joaquim, os judeus já estavam servindo ao rei de Babilônia. De fato, é o que fala lá em Daniel, capítulo 1, versículo 1 e 2, né? Aqui, Jeremias até fez um ato simbólico, colocou uma canga sobre o pescoço, simbolizando o domínio de Babilônia sobre Judá, e, inclusive, a mesma mensagem foi enviada. Aqui falou dos reis de Tiro, Sidom, Moabe, Edom, Amon e assim por diante. E aí o texto diz que eles deveriam servir ao rei de Babilônia. Jeová já havia entregado essas nações nas mãos do rei de Babilônia, e o versículo 8 diz o seguinte, agora eles nem precisariam ir para o cativeiro, eles poderiam passar 70 anos servindo ao rei de Babilônia sem ir para o cativeiro, note, e terá de acontecer que a nação e o reino que não o servirem, sim, a Nabucodonosor, rei de Babilônia, e aquela que não puser seu pescoço sob o jugo, domínio do rei de Babilônia, para tal nação, voltarei a minha atenção com a espada, com a fome e com a pestilência. É a pronunciação de Jeová, até que eu tenha dado cabo deles pelas suas mãos. Então, note, Adriano, que a calamidade, a punição, a destruição da cidade, ela viria apenas como uma consequência por deixar de servir ao rei de Babilônia. Então, de acordo com esse texto, essa servidão começou muitos anos antes da destruição de Jerusalém. É por isso que você não está entendendo o texto corretamente, né? Desde o começo eu falei para você, o Adriano, de acordo com Jeremias 25:11, esse período é de servidão ou desolação? O texto fala de desolação, só que tem uma vírgula. E aí fala, estas nações terão de servir ao rei de Babilônia por 70 anos. E após completar 70 anos, ajustarei contas com o rei de Babilônia e com aquela nação. Exatamente como está aqui. Aí se você volta na publicação do próprio corpo governante, você vai ver que ela fala que os 70 anos representam o período do maior domínio de Babilônia e diferentes nações iriam estar debaixo desse domínio em diferentes épocas. E aqui a gente teria até outros textos para mostrar, infelizmente não dá tempo, né? Jeremias 28 aparece um falso profeta chamado Ananias, e ele até fala o seguinte, ó, dentro de 2 anos trarei de volta para este lugar todos os utensílios da casa de Jeová que Nabucodonosor, rei de Babilônia, tirou daqui e levou para a Babilônia. Isso aqui foi lá no 7º ano de Nabucodonosor. Isso aconteceu, é a segunda deportação de Joaquim, filho de Joaquim, e o texto diz que esse falso profeta falou que o domínio, o jugo do rei de Babilônia, deu até uma data, né? Isso faz a gente até lembrar de alguma coisa, né? Ele deu uma data, daqui a 2 anos acaba o domínio de Babilônia. Se a gente seguisse, segundo Reis 24, nos dias de Joaquim, Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio contra ele, Joaquim, e se tornou seu servo por 3 anos. Então, preste atenção na palavra servo aqui, ó, segundo Reis 24:1. Nos dias de Joaquim, Joaquim se tornou seu servo por 3 anos, mas ele se voltou contra Nabucodonosor e se rebelou. Então, nós percebemos, a minha pergunta para você foi essa, de acordo com Jeremias 27, de 1 a 8, a servidão, o domínio de Babilônia sobre as nações, incluindo Judá, começaram antes ou depois da destruição de Jerusalém? E a resposta é óbvia, começou antes. Portanto, os 70 anos não começaram na destruição de Jerusalém, começaram
exatamente no momento em que a primeira nação, né, como diz o próprio livro, a primeira nação, ela se tornou submissa, ela se tornou vassala, e a primeira nação foi a nação de Arã, em 609. Você despreza as fontes históricas, depois você fala que usa, como é que é esse negócio? Você vai usar ou não vai usar as fontes históricas? Porque você diz que ela serve para 539, serve para 537, eu vou te mostrar que isso aí não é consenso, depois eu vou te mostrar isso, tá? Mas agora, quando a gente fala de 609 como o fim da Síria, o início do domínio de Babilônia, você já não aceita. Que história é essa, Adriano? Fica um pouco difícil, né? Fica um pouco incoerente, você tem que decidir se você aceita ou não as fontes históricas. Amém! Agora, se prepare aí, gente. Vai lá tomar uma água. Daqui a pouco, o terceiro bloco. Olha o que vai acontecer agora. Vamos para os avisos.